Olá, alunos, tudo bem? É um prazer começar aqui nesse momento com vocês, né, as videoaulas que vão tratar dos conteúdos que nós vamos abordar ao longo do nosso semestre para a disciplina Química Orgânica, tudo bem? Bom, essa é a nossa primeira videoaula, tá certo? E todas elas vão ser sempre disponibilizadas no meu canal no YouTube para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Algumas das aulas vão poder ser divididas em parte 1 e parte 2, outras delas vão ser divididas em até 3 partes, e é importante que você acompanhe, né, o título dessas aulas para que você sempre identifique qual é, né, a aula primeiro que você está assistindo, se é aula 1, aula 2, aula 3, e assim sucessivamente, e que parte especificamente dessa aula. Pode ser a aula 1, parte 2, né, aula 3, parte 1, parte 2. Né? Então é importante para que você tenha um bom encadeamento, né, da nossa disciplina. Nessa nossa primeira videoaula, a gente vai tratar sobre a introdução à química orgânica, que é, né, a disciplina que a gente está aqui hoje estudando. A química orgânica, que é um ramo da química, né, ela tem um foco bem objetivo de estudo, que é a química dos compostos do carbono, falando de uma maneira bem geral, para que a gente tenha essa primeira visualização do que vem a ser a química orgânica. Né? Vale lembrar que a gente tem a tabela periódica, né, ali com uma quantidade, várias dezenas de átomos, de elementos químicos, né? E entre eles a gente tem um carbono. Então o carbono, ele é um elemento químico bem especial para a química, e por isso ele tem, né, um ramo da química voltado somente para estudar os compostos que vão apresentar esse átomo em sua fórmula química, que é a química orgânica. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre estrutura atômica, né, para que a gente entenda, né, a base da química, né, e com isso dar prosseguimento ao nosso conteúdo mais específico. Vamos passar pelo desenvolvimento da teoria da ligação química, da ligação de valência, vamos falar de orbitais híbridos, hibridização, né, de átomos como nitrogênio, oxigênio, fósforo e flúor, além da teoria do orbital molecular, que junto com a teoria da ligação de valência, né, nos dão uma visualização de como é que uma ligação química se forma. E aí a gente finaliza a nossa aula falando, né, sobre como se desenha essas estruturas químicas, ligações covalentes polares, cargas formais e a ressonância, que é um aspecto fundamental e que vai ser muito presente em compostos orgânicos. Bom, então, o objetivo dessa aula é construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da química, assim como estabelecer conexões entre seus diferentes temas, como as características dos compostos de carbonos, o tipo de ligação e a geometria molecular. Para isso, então, a gente começa, né, a nossa jornada tentando buscar uma definição para o que é esta química orgânica. Comecei aqui falando com vocês que a química orgânica é um ramo da química, né? E que ela vai ter como foco o estudo daqueles compostos que vão apresentar o átomo de carbono na sua estrutura. Isso porque o carbono, né, como também já citado, é um elemento químico que ganha muito destaque dentro da química, né? Tanto é que ele tem essa família. Da onde vem esse destaque é um ponto que a gente vai discutir mais à frente. Então,
Aqui eu coloco para vocês, por exemplo, duas estruturas e na parte superior, que é a do colesterol e a da benzilpenicilina, e que na parte inferior o desenho, né, da estrutura do estradiol e da glicose e da frutose. Vejam que são moléculas, né, que têm uma grande quantidade de átomos, têm uma estrutura um tanto quanto complexa, né? Porém, a partir do momento que a gente identifica que essas moléculas apresentam um átomo de carbono na sua estrutura, eu classifico essas moléculas como moléculas de compostos da família, né, da química orgânica, né, compostos orgânicos, vamos falar assim, né, e dentro dessa complexidade eu consigo, a partir de uma molécula mais simples, explicar, né, o que a gente espera de reações, de comportamentos, como solubilidade, como também de ligações dentro dessas moléculas complexas. Todas elas são, além disso, moléculas que estão presentes no nosso dia a dia, né? O colesterol, a benzilpenicilina, que é um medicamento extremamente utilizado, né, quando a gente sofre algum tipo de ataque bacteriano, e eu posso também destacar a glicose e a frutose, tá certo? Então, dentro desse contexto, a gente vem buscar dentro da história o que é a química orgânica e principalmente como é que ela surge. Tá bem? Então, em meados do século XVIII, né, a ciência alquimista, né, aí pelos primeiros cientistas que nós temos na nossa história, que são os alquimistas, né, que era uma ciência baseada na experimentação, no empirismo, né, onde as misturas, né, e as reações eram feitas de forma muito casual e individual, e esse conhecimento ele não era publicado, não era repassado, né? Se você era um alquimista, você era um alquimista de sucesso, se você detinha ali o conhecimento para si. Então, em meados do século XVIII, a gente tem, né, o abandono dessa alquimia, né, que é quando a gente sai ali da era das trevas e parte para a ciência moderna, né? Um momento onde a base, né, do conhecimento vai ser o conhecimento científico, vai ser a experimentação. Então, em 1670, né, o cientista Bergman ele expressa a diferença entre as substâncias orgânicas e as inorgânicas. E, neste momento, a primeira vista que se tem do que é a química orgânica está baseada de que essa química é formada pelos compostos que vão ter origens dos organismos vivos. Então, somente um organismo vivo, um homem, um animal ou uma planta, poderia produzir aquela substância orgânica, né? Então, dentro dessa definição citada por Bergman, a gente tem com muita força, então, a teoria da força vital, que acredita, né, de que a química orgânica, de que os organismos vivos, na realidade, eles apresentam, né, ali um componente X, né, uma força, um ingrediente que dentro de um laboratório não se conseguiria produzir. Então, dentro do corpo humano, de um animal ou de uma planta, existia o ingrediente que faltava para produzir um composto orgânico. Essa estrutura, nessa definição, ela foi aceita durante muito tempo. Mas quando eu digo para vocês que ela foi aceita durante muito tempo, não significa também que durante todo esse tempo todo mundo aceitava. Existiam, né, pessoas com pensamentos contrários, cientistas com pensamentos contrários. E isso é muito bom. Isso é bom a partir do momento que a gente coloca em dúvida um determinado conhecimento, uma determinada teoria, um modelo, um conceito, né? Porém, para que a gente derrube aquela informação que é tida como a verdadeira, é necessário que ocorram, né, análises que provem o contraditório. Então, durante muito tempo, se buscou, né, justamente essa prova, né, para derrubar a teoria da força vital. A partir do momento que, em 1816, o cientista Chevreul ele descobre, né, como produzir sabão
a partir de ácido graxo, ele consegue, então, através da gordura animal, né, utilizando ali o hidróxido de sódio e água, como está destacado aqui nessa reação, tá certo? Ele consegue produzir sabão e glicerina. E, de uma forma ainda muito rudimentar, ele consegue fazer o inverso, né? Fazer a degradação para a produção de ácidos graxos. Um primeiro indício e um baque muito forte para a teoria da força vital, que acreditava que dentro do laboratório não seria possível produzir um composto orgânico. Já em 1828, Frederick Waller ele consegue converter um sal inorgânico, que é o cianato de amônio, numa substância orgânica, no caso a ureia, que ela é encontrada na urina humana, na urina de outros animais. Então, aqui a gente tem a ciência derrubando um conhecimento que era tido como real. Então, antes se acreditava que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por um organismo vivo, porque esse organismo vivo ele teria ali uma força, um componente X que seria capaz de produzir aquela substância orgânica. A partir do momento que Frederick Waller produz no laboratório uma substância orgânica, ele derruba a teoria da força vital. A partir desse momento, tá certo? A gente começa a ter uma nova definição do que vem a ser a química orgânica. Então, em meados do século XIX, a única característica que distingue as substâncias orgânicas das demais, das inorgânicas, é que todas elas vão apresentar um átomo do elemento carbono. Então é por isso que a química orgânica ficou conhecida como a ciência ou a química do carbono. Vale lembrar que existem algumas substâncias químicas que apresentam o átomo de carbono, porém não são classificadas como compostos orgânicos, como o ácido carbônico, que é um ácido inorgânico que ele é produzido a partir da reação da água com o CO2, e ele é responsável, por exemplo, pela acidificação das águas, tá certo? Então eu vou ter aí alguns exemplos de compostos que apresentam carbono, mas não são classificados como compostos orgânicos. A grande maioria vai ser classificada justamente por esta propriedade. Então aqui nessa imagem da esquerda, eu tenho uma imagem que representaria os alquimistas ali de uma forma muito empírica, desenvolvendo o conhecimento, tá certo? E aqui eu tenho hoje o conhecimento científico sendo produzido em laboratório, testado, divulgado, contestado, e sempre contestado com provas que refutem o contrário, e não simplesmente porque eu acho que isso é mentira, porque negar sem o conhecimento científico, você só está omitindo a sua opinião, tá bem? Então, fica a pergunta, mas por que o carbono ele é tão especial? O que faz desse elemento químico ser tão diferente dos tantos outros elementos químicos que são conhecidos? Precisamos compreender. Para isso, a gente vai voltar um pouco ao conceito de estrutura atômica. Sabemos que um átomo ele vai ser composto por um núcleo e por uma eletrosfera. Esse núcleo, como o próprio nome diz, encontra-se na parte central desse átomo. E dentro desse núcleo, eu vou possuir partículas, subpartículas atômicas, conhecidas como prótons e nêutrons. Os prótons que apresentam uma carga positiva e os nêutrons que apresentam carga neutra, ou seja, não apresentam carga. Posso também dizer que esse núcleo ele é denso, e ele é denso porque prótons e nêutrons são partículas subatômicas que apresentam uma quantidade de massa, e ele é positivo porque os prótons têm carga positiva. E ao redor desse núcleo eu vou ter a eletrosfera, composta por elétrons que são subpartículas atômicas negativas, tá certo?
Destaco que esse núcleo ele é extremamente pequeno, tá certo? E ele representa uma quantidade muito ínfima do volume de um átomo. Né? A maior parte do volume de um átomo ele é, na realidade, composto pela eletrosfera. Mas isso não significa que eu tenha muitos elétrons. Isso vai depender muito do que a gente vai ver aqui, que é a questão do número atômico. Então, olha lá, aqui nessa imagem eu tenho para vocês o que seria uma representação de um átomo, sendo essa esfera vermelha representante do núcleo denso e positivo, contendo prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho a eletrosfera, que é uma região onde os elétrons podem estar girando, né, em órbitas pré-definidas ao redor desse núcleo. Todo átomo ele vai apresentar o chamado número atômico, representado pela letra Z maiúscula. Esse número atômico, que é uma informação que consta na tabela periódica, ele representa o número de prótons, ou seja, o número de partículas subatômicas positivas que existem dentro do núcleo. E também todo átomo vai possuir o chamado número de massa, representado pela letra maiúscula A, que representa, né, ali a quantidade de prótons e de nêutrons presentes no seu núcleo. Esse número de massa, ele está relacionado à quantidade de massa que um átomo tem, ao seu peso. Né? E em muitos cálculos que nós fazemos na química, né, de uma forma geral, nós vamos necessitar dessa massa deste átomo. Alguns átomos eles vão apresentar os chamados isótopos, que são como se fossem átomos gêmeos, porém, né, eles vão ter aí um número de massa diferente. O que caracteriza como gêmeos é que eles apresentam o mesmo número atômico. Mesmo que eles tenham um número de massa diferente, isso não significa que representem átomos de elementos químicos diferentes. Isso porque, se eu pegar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, qualquer átomo em qualquer lugar do planeta ou até mesmo do universo que tenha um único próton no seu núcleo, ele vai ser um átomo de hidrogênio. Então, o número atômico é a identidade de um determinado átomo. Eu nunca vou ter, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, com 3 prótons. O átomo que tem 3 prótons, se não me engano, é o lítio. Então, percebam que eu identifico o elemento químico, né, um átomo de um elemento químico, através do seu número atômico. E os isótopos, então, eles vão sempre apresentar o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, porém, eles podem apresentar uma massa diferente. Essa diferença na massa está associado a um número diferente de nêutrons. Mas ter um número diferente de nêutrons ou não interfere na identidade do átomo do elemento químico. Então, a massa atômica, né, que é uma informação que nós vamos utilizar bastante dentro da química, representa a massa média pesada em unidades de massa atômica. Porque como os isótopos, né, de um determinado átomo de um elemento químico podem apresentar massas diferentes, a massa atômica ela vai representar a média, né, considerando ali todos os átomos de um determinado elemento químico. Vão existir isótopos que eles são mais comuns do que os outros. O hidrogênio, por exemplo, ele apresenta 3 isótopos. Um deles, que é o hidrogênio que nós conhecemos, vamos dizer assim, com um átomo, um próton e um nêutron, ele é o que mais ocorre. A maior parte dos átomos vão ser deste tipo. Cerca de 99,99% dos átomos de hidrogênio, eles apresentam essa característica. Então, uma quantidade menor do que 0,01 vai ser do átomo de hidrogênio com 2 unidades de massa ou com 3 unidades de massa. Né? Então, de uma forma ampla, um átomo de hidrogênio é muito mais caracterizado contendo um átomo de próton e um átomo, um próton, não um átomo contendo um próton e um nêutron. Tudo bem? Bom,
de uma certa forma, passeando, né, pelos modelos atômicos que existem e que foram ao longo da história da química se desenvolvendo, né, a gente percebe que a evolução dessa definição de como é que um átomo, né? Então a gente tem ali aquela definição inicial de que um átomo ele era como uma peteca, ele era maciço, não se tinha conhecimento sobre prótons e nêutrons e elétrons, né? Mas isso há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, e aí depois surge o átomo semelhante a um pudim de passas, um átomo semelhante ao sistema solar, né? Então ocorre uma evolução da definição de como é a estrutura de um átomo, até que a gente chega na definição mais atual, que é a definição mecânico-quântico, tá bem? Que leva em consideração a chamada equação de onda. Esta equação de onda, ela descreve o comportamento de um elétron específico em um átomo. Ou seja, é através da equação de onda que eu vou saber aonde aquele elétron ele pode estar se movimentando ao redor do núcleo, tá certo? E a função de onda representa a, a, a resolução, né? A solução dessa equação. Esses modelos eles utilizam computadores de elevada geração, supercomputadores, que realizam um cálculo quântico, né? Envolvendo a mecânica quântica, para se chegar à resposta matemática de um determinado comportamento de um elétron dentro de um átomo, tá certo? Então eu tenho a equação que vai buscar descrever esse comportamento, e lógico que aqui não é o nosso objetivo tratar destas equações, tá certo? E o resultado, eu vou ter a função de onda. Esse resultado, que é essa função de onda, em termos práticos, a gente pode visualizar esse resultado através do que nós conhecemos como o orbital, tá? Então, esse orbital, esse resultado desse comportamento do elétron dentro de um átomo, ele também vai ser representado através de uma imagem. Então, os desenhos desses orbitais, eles não foram feitos, por exemplo, com base do porque eu acho que vai ser desse jeito, né? Na realidade, é uma resposta de uma equação matemática, tá certo? Então, o orbital, ele descreve o volume de espaço em torno de um núcleo que um elétron está propenso a ocupar. Não tem uma fronteira bem definida, né? Isso só para sair um pouco da nossa limitação técnica, né? Porque quando você faz um desenho, você tem uma linha que separa onde está o desenho da onde não tem um desenho, tá certo? Mas a fronteira de um orbital, ela não é definida. E dentro do orbital, né, é onde o elétron passa a maior parte do tempo, cerca de 90 a 95% do seu tempo. Coloco para vocês aqui os 4 orbitais que hoje são os mais comuns de a gente encontrar diante dos átomos de elementos químicos que nós conhecemos, que é o orbital S, P, D e F. Com certeza você já estudou eles lá no seu primeiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, essas letras são representações de orbitais as suas representações gráficas eu vou já mostrar aqui para vocês. O orbital S e o orbital P, eles vão ser os orbitais mais comuns dentro da química orgânica, tá certo? Hoje em dia já se fala de orbitais G, H, né? À medida que a ciência vai avançando e novos elementos químicos vão sendo produzidos pelo homem, exige essa necessidade, né, de se quantificar, de se prever orbitais maiores. Então aqui eu tenho a primeira representação, que é o orbital S, tá certo? Ele é um orbital esférico com o núcleo localizado em seu centro. Observe que esse orbital ele apresenta a mesma forma em qualquer uma das 3 direções do eixo x, y, z. Isso porque ele é um orbital esférico.
Lembrem, esse orbital é a representação do que a gente vai, no dia a dia, chamar de orbital S. E este orbital ele é uma resposta matemática do comportamento do elétron em um átomo. Aqui eu tenho o orbital P. Observem que o orbital P ele tem esses dois lóbulos, né, separados aqui por um eixo central, seja na direção Z, seja na direção X, ou seja na direção Y. Eu sempre vou ter um eixo passando por dentro destes orbitais. Isso cria o chamado nó. Esse nó é um local onde a probabilidade de eu encontrar o núcleo, o elétron é igual a zero. A região colorida dos elétrons, né, que eu mostro aqui para vocês, é a região onde o elétron pode ser encontrado, né? Então, eu tenho 90 a 95% de probabilidade de encontrar o elétron dentro dessa região. Ah, professor, e aqui fora? A minha probabilidade é muito pequena. Lembre, os orbitais eles não têm um limite definido. Aqui eu tenho a representação dos orbitais D. Vejam que esses orbitais D ele apresenta 5 formas, né? Já exige aí uma complexidade um pouquinho maior, né? da compreensão, mas o que a gente precisa ter em mente sempre, né? Que a região, né, colorida, tá certo? É a região onde a probabilidade de encontrar o elétron é de 90 a 95%. E eu tenho aqui o orbital F, tá certo? Que ele tem 7 formas. Esses valores que aparecem aqui para vocês é uma parte, né, da resposta matemática do cálculo. Lembrem, o orbital ele é uma resposta, né? Então, o computador ele trabalhou ali com equações matemáticas que foram alimentadas para descrever o comportamento do elétron dentro de um átomo e ele teve como resposta uma representação gráfica que mostra onde é que esse elétron ele pode ser encontrado. Volto aqui no orbital S e P só para falar para vocês que são esses dois tipos de orbitais que dentro da química orgânica vão ser os orbitais mais comuns. Bom, então, esses orbitais em um átomo, eles são organizados em diferentes camadas, níveis eletrônicos, né? A gente pode ter essas duas denominações, de tamanho e energia sucessivamente maiores. Isso significa que, à medida que essas camadas elas vão se distanciando do núcleo, essas camadas vão se tornando maiores e mais energéticas. Quanto mais próximo do núcleo, menor e menos energética. Vocês já devem ter visto essa organização dos orbitais, tá certo? Que indica aqui, inicialmente, o nível, né, o camada de distanciamento do núcleo. Então, eu tenho aqui o núcleo, por exemplo. Então, eu tenho a primeira camada, a segunda camada, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E isso, né, fazendo um desenho mais ampliado. Então, a primeira camada, o primeiro nível é chamado de primeiro nível, camada K. E assim sucessivamente, L, M, N, O, P e Q. Tá certo? Aqui é a K e aqui a última é a Q. Bom, cada camada vai apresentar um número de elétrons máximo que ela pode comportar. Tá certo? Então, por exemplo, a camada K, ela só consegue comportar 2 elétrons. Então, eu só consigo colocar aqui 2 elétrons posteriormente. A camada L já comporta 8 elétrons. Então, aqui na camada L, eu consigo colocar 8 elétrons. Isso é importante por quê? Porque os orbitais eles vão ter uma quantidade de elétrons X que eles vão conseguir comportar. Se vocês observarem aqui, um orbital do tipo S, independente do nível que ele esteja, ele sempre vai comportar apenas 2 elétrons. Já um orbital do tipo P, independente do nível, sempre vai comportar
6 elétrons. O orbital D, 10 elétrons. E o F, 14 elétrons. Então, quando eu olho para cá, por exemplo, se eu sei que a camada K só comporta 2 elétrons, eu só consigo colocar na camada K um orbital do tipo S, porque ele vai comportar os 2 elétrons. Se eu quero colocar um P, 6, mas a camada K só comporta 2. Então, aqui eu só tenho como colocar um orbital do tipo S. A camada L, ela só comporta 8 elétrons. Então, eu consigo colocar um orbital do tipo S, com 2 elétrons, possíveis de serem armazenados, e um orbital do tipo P, com 6 elétrons. 6 mais 2, 8. 2 mais 6 mais 10, 16 mais 2, 18. Então, observem que eles estão organizados, né, no intuito de obedecer ao número máximo de elétrons que cada camada é capaz de comportar. À medida, né, então, que nós nos afastamos, deixa eu só apagar aqui. Então, veja lá, à medida que nós nos afastamos da camada K em direção à camada Q, né, ou seja, em direção da proximidade do núcleo para mais afastado, ocorre um aumento do nível de energia. Os orbitais vão se tornando mais energéticos, os elétrons têm mais energia, tá certo? Então, camadas diferentes contêm diferentes números e tipos de orbitais, né? Como eu vi aqui, por exemplo, a camada K com 2 só apresenta o orbital um S2. 1 que é porque é primeiro nível, 2, 2 porque é segundo nível. Né? Então vejam aqui a camada L com 8 tem orbital S e P, que não tem na camada K. Cada orbital dentro de um nível pode ser ocupado por 2 elétrons. Tá? Essa informação aqui, eu vou só explicar para vocês o seguinte. O que acontece? Esse SS a gente geralmente representa através de um quadrado. Então, isso aqui é como se fosse um orbital do tipo S. O orbital do tipo P, como ele comporta 6 elétrons, a gente teria por orbital do tipo P essa representação mais simples. 3 orbitais, cada um deles comportando 2 elétrons. Ah, professor, e o do tipo D, que comporta 10 elétrons? Aí eu vou adicionar aqui mais 2 quadrinhos. Então, agora virou do tipo D. Do tipo F, eu acrescento mais 2 e vira o orbital do tipo F. Bom, o arranjo de menor energia ou a configuração eletrônica, né, do estado fundamental, que é aquele átomo onde todos os seus elétrons estão no seu nível de energia de origem, né, a gente vai observar, né, que ela vai poder ser preenchida desta maneira. Então, aqui eu tenho um diagrama real, né, de como é que esses elétrons eles são ocupados em cada um dos orbitais, partindo aqui do núcleo. Então, o nível de energia do orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Essas variações que vão ocorrer, como aqui, olha, 4d depois do 5s, né? Porque um orbital que está no quarto nível tem mais energia do que um orbital que está no quinto nível, né? Já que a gente acabou de falar de que à medida que eu me afasto do núcleo, eu tenho um aumento da energia. Vão ser algumas distorções devido a cada vez eu ter mais elétrons dentro de um átomo. Então, quanto maior o número de elétrons, essas distorções elas vão ocorrendo. Aqui eu tenho uma maneira bem didática, né, de a gente conseguir alocar os elétrons nos seus orbitais, né, fazer uma distribuição eletrônica de um átomo que esteja no seu estado fundamental. Posso também utilizar essa tabelinha aqui, tá certo? Existe só uma maneira da gente fazer
distribuição eletrônica, e quando eu falo de distribuição eletrônica, eu estou falando do seguinte, de eu ter um átomo, por exemplo, com 30 elétrons, e descobrir aonde é que esses elétrons, como é que eles estão distribuídos ao longo dos orbitais. Né? Então, através do diagrama de Linus-Pauling, eu acho que talvez não dê para fazer aqui, porque vou ter problema com a marcação, tá? Mas vamos tentar. Então, por exemplo, esta daqui, olha lá, observe. Então, sempre eu começo a distribuição aqui por essa ponta da seta e vou até o final. Essa seta ela só tem um orbital, que é o S2. Quando eu termino, eu vou para a seta de baixo. A seta de baixo só tem também somente um orbital. Quando eu passo para de baixo, eu tenho o primeiro, lembrem sempre, começando aqui, por essa extremidade, indo até o final, chegou até o final, vai para a seta de baixo. Começa daqui e vai até o final. Então vejam que aqui eu preencho primeiro os orbitais 2p6 e depois eu preencho os orbitais 3s2. A mesma coisa embaixo. Primeiro orbital 3p6 e depois o orbital 4s2. Não tem mais nenhum? Vou para a seta de baixo. 3d10, 4p6, 5s2 e assim sucessivamente. Então é desta maneira que nós temos, né, uma orientação de como é que nós vamos inserir, acomodar esses elétrons, né, ao redor de um núcleo, obedecendo à distribuição eletrônica proposta por Linus Pauling. Bem, então aqui eu tenho algumas orientações de como a gente vai fazer essa distribuição eletrônica. Então, o princípio de Aufbauer, ele diz que os orbitais de menor energia são preenchidos primeiramente. Quando a gente vai lá para a seta, a gente começa, né, de cima para baixo, seguindo as setas que eu fiz o desenho para vocês, ou eu posso utilizar aqui. Né? Então, eu começo sempre preenchendo os orbitais de baixo até os de cima. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elétrons, eu coloco primeiro um elétron aqui, 2, 3 elétrons. Né? Se eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, então 1, 2, 3, 4, 5. É interessante, eu vou colocar aqui, olha, o princípio da exclusão de Pauling diz que somente 2 elétrons podem ocupar um orbital e eles devem ter spins opostos. O spin é a maneira como o elétron gira em torno de si, que pode ser no sentido horário ou anti-horário. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, 2 elétrons dentro de um mesmo orbital, significa que eles têm spin opostos. Um gira no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. E eu tenho também a regra de Hund, que fala o seguinte: se 2 ou mais orbitais vazios de uma mesma energia estão disponíveis, um elétron ocupa cada um com os spins paralelos, até que todos os orbitais estejam ocupados. E aí, se eu volto para cá, por exemplo, se eu tenho 8 elétrons para distribuir, 1, 2. Só posso passar para o orbital de cima se eu ainda tiver elétrons para distribuir, tá bem? E se cada um recebeu um elétron dentro de cada subnível. Tenho 8, né? Então, 1, 2, acabou, vou para cima. 3, 4, acabou. 5, eu tenho o sexto, o sétimo e o oitavo elétrons para distribuir. Mas conforme a regra de Hund, eu não posso colocar nesse primeiro. Eu vou colocar primeiro um em cada orbital. Então, eu já fiz aqui o preenchimento de 7. O oitavo cai aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui, né, o princípio de Aufbauer, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund, que me ajudam a fazer essa distribuição dos elétrons de acordo com os orbitais atômicos.
continuidade, a gente vai ver agora como é que foi o desenvolvimento dessa teoria, da teoria na realidade, né, que explica como é que uma ligação química ocorre, até mesmo porque são essas ligações, né, que vão dar origem aos compostos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Então, em 1858, Auguste Kekulé, né, e Cooper, eles independentes, né, um de forma independente do outro, propuseram que em todos os seus compostos o átomo de carbono ele era um átomo tetravalente. O que significa o átomo de carbono ser tetravalente? Significa dizer que o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações com qualquer outro átomo, né? Seja uma ligação, cada uma das ligações com um outro átomo, uma ligação dupla, uma ligação tripla, né? Que é uma outra propriedade bem interessante do átomo de carbono, né? Além disso, os átomos de carbono eles podem se ligar uns aos outros, né, para formar longas cadeias de forma estendida, né, cadeias essas que vão ter aí de 10, 20, 30, 40 átomos de carbono ligados entre si, né, as ligações múltiplas que eu citei para vocês, né, então o átomo de carbono, né, ele pode assumir diferentes configurações em uma ligação com o outro átomo. Ele pode tanto fazer uma ligação simples, como ele pode fazer uma ligação dupla, né? Ou uma ligação tripla. Então ele vai estabelecer 2 ligações com o mesmo átomo ou 3 ligações com o mesmo átomo. Somente 4 ligações que a gente não vai ter essa possibilidade, tá? E em 1865, né, Kekulé, ele sugere que as cadeias do átomo de carbono podem formar anéis de carbono, o que seriam as cadeias fechadas. Então, diante dessas informações que foram descobertas, né, a respeito do átomo de carbono, a gente começa a entender o porquê o carbono é um átomo, né, de um elemento químico tão importante que ganha aí destaque dentro da química. E aí, em 1874, Van Hoff e Lebel propõem, né, que as 4 ligações de carbono elas não são orientadas de forma aleatória, como muitas vezes a gente faz num papel quando vai fazer um desenho de um átomo, de uma molécula contendo um átomo de carbono. Que na realidade essas 4 ligações elas possuem uma orientação específica, né, dentro ali da geometria espacial. E aí a gente já vai entender que orientação específica é essa. Então aqui eu tenho uma representação, né, do átomo de carbono tetravalente, um átomo capaz de formar, estabelecer, vamos colocar assim, 4 ligações químicas. Aqui eu tenho um exemplo, né, do que seria uma cadeia carbônica, as cadeias longas de átomos de carbonos, que também é uma propriedade muito importante do átomo de carbono. Aqui é a ocorrência das ligações múltiplas, né? Então aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui eu tenho uma ligação tripla, né? 2 ligações com o mesmo átomo, com outro átomo, ou 3, tá certo? Aqui eu coloquei o carbono, mas eu poderia, por exemplo, aqui neste caso, eu poderia substituir por um átomo de oxigênio, aqui eu poderia substituir por um átomo de nitrogênio. O que eu não posso é pegar qualquer átomo e colocar. Precisa ter muito cuidado, porque cada átomo tem aí, né, a sua valência, quantas ligações ele é capaz de formar. O hidrogênio, por exemplo, ele é um átomo que só faz uma ligação. Então, por exemplo, eu nunca vou encontrar isso daqui. O carbono faz uma ligação dupla, mas o hidrogênio não. Aqui eu tenho as cadeias fechadas, né? Um anel de carbono com 5 átomos de carbono. Eu tenho aqui tanto a representação aberta dessa estrutura, quanto a representação simples, né? Onde os átomos de carbono são omitidos, assim como os átomos de hidrogênios, né? Mas por essa representação, a gente entende que em cada vértice, né? Ou em cada extremidade, eu teria um átomo de carbono. Então, se aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro. Então, se esse carbono já faz 1, 2 ligações, e o carbono ele é tetravalente, significa que eu tenho quantos hidrogênios? 2 átomos de
hidrogênios que estão omitidos. Observem, a partir do momento que eu sei a valência desses elementos químicos, as estruturas, né, os desenhos, eles se tornam mais simples, basta obedecer. E aqui eu tenho, né, a orientação espacial que essas 4 ligações de um átomo de carbono elas vão possuir, né, dentro ali da sua geometria. O que a gente conhece hoje é que essas 4 ligações elas estão orientadas no chamado tetraedro regular, né, onde aqui existe um ângulo de 109,5 graus, tá certo? Então essa é a orientação específica, né, das 4 ligações de um átomo de carbono, quando todas são simples, lógico, tá certo? Elas estão orientadas aos vértices, às ligações, aos ângulos de ligações de um tetraedro regular. E aí fica-se a pergunta: por que esses átomos vão formar ligações? Por que os átomos se ligam? Primeiro, porque o composto resultante dessa ligação vai possuir, né, uma energia mais reduzida. Né? E dentro da química, de uma forma geral, ocorrer uma redução de energia é sempre favorável para as espécies químicas. Então, muitos desses elementos, desses átomos, vão formar ligações para que ocorra esta redução de energia. E maior redução de energia garante maior estabilidade para as espécies químicas. Então, por esses 2 motivos, é que os átomos vão se ligar. E aí, como as ligações podem ser descritas eletronicamente? Tá certo? Primeiro, que essa ligação ela vai ocorrer no chamado octeto no nível mais externo, tá certo? Isso significa que os elétrons, né, que vão aí participar da formação dessas ligações, elas sempre vão estar na última camada desse átomo, é a chamada camada de valência ou nível de valência. E a partir dessa ligação, como já citado, eu tenho uma maior estabilidade para os átomos de uma forma geral. E com a formação, né, dessas ligações, dessa estabilidade, a configuração eletrônica ela se aproxima a de um gás nobre. Isso porque, né, essa teoria, que é chamada teoria do octeto, de que os átomos eles vão adquirir estabilidade quando, né, terem uma configuração eletrônica semelhante ao de um gás nobre. Isso porque os gases nobres eles não possuem a tendência a formar ligações, né? E atribui-se isso ao fato de eles já terem um octeto completo, o que seria a última camada de valência já possui 8 elétrons nesta camada. Se a gente for falar de ligações, vão existir basicamente 3 tipos. Né? Eu acho que eu coloquei aqui somente 2. Uma delas é a ligação metálica, né, que geralmente vai ocorrer entre átomos metálicos, onde eles não possuem a tendência nem a doar ou a compartilhar elétrons, eles têm a tendência a perder elétrons. Né? Então, a ligação metálica ela vai ser composta por átomos que todos possuem esta tendência. Mas já na ligação iônica eu tenho uma situação diferente. Na ligação iônica, eu tenho um átomo que possui a tendência a doar elétrons da sua última camada para tentar obedecer à regra do octeto, ter 8 elétrons na sua última camada. Então, por exemplo, se aquele átomo tem 1 elétron na sua última camada, a tendência daquele átomo é perder aquele elétron, porque na última camada, né, a que vai restar, já tem os 8 elétrons. Porém, quando aquele átomo ele já tem 7, 6, é mais fácil para ele ganhar os elétrons. Né? Então, ele tem uma tendência oposta. E a ligação iônica ela vai ser formada justamente por um átomo que tem a tendência a perder elétrons com um átomo que tem a tendência a ganhar elétrons. E aí vai ser estabelecida através de uma atração eletrostática esta ligação química, que é a ligação iônica, muito comum nos sais inorgânicos. Já a ligação covalente,
né, ela vai ocorrer entre o compartilhamento de elétrons. Isso geralmente ocorre quando ocorre o encontro de átomos que ambos têm a tendência a ganhar os elétrons, diferente da ligação metálica, onde ambos têm a tendência a perder. Na ligação covalente, como ambos tendem a tendência a ganhar, chega-se a um consenso ao compartilhamento. Então, se eu pego, por exemplo, o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, que estabelece uma ligação covalente, esses elétrons que estão sendo compartilhados aqui, né, porque cada linha dessa representa 2 elétrons sendo compartilhados, significa que um elétron pertence ao carbono e o outro elétron pertence ao hidrogênio, tá certo? E assim, desta forma, adquirem estabilidade e obedecem com isso à regra do octeto, com 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui eu coloco para vocês as chamadas estruturas de íons ou estruturas de pontos, que mostram somente os elétrons de valência, né? A sigla, né, do elemento químico, no caso F para flúor, o B para boro, o C para carbono, o O para oxigênio, eles representam o núcleo do elemento químico e as camadas que já estão completas, deixando de fora da representação apenas os elétrons da última camada. Então, por exemplo, aqui o flúor, né, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Já o boro apresenta 3 elétrons. Fiz essa linha aqui, mas não liguem para ela, tá? 3 elétrons na sua última camada. Observem que o flúor, à medida que faz uma ligação covalente com o boro, ele deixa de ter 7 e passa a ter 8 elétrons de valência, obedecendo dessa forma a regra do octeto. A mesma coisa vai ocorrer aqui para o carbono, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale agora pontuar que o boro aqui, por exemplo, ele acaba com 6 elétrons de valência. O boro, assim como alguns outros elementos, eles são casos específicos, eles vão ter o chamado octeto incompleto. Eles adquirem estabilidade como octeto incompleto. No caso do boro e do hidrogênio aqui com 2 elétrons de valência. Aqui eu tenho a chamada estrutura de Kekulé, que é quando a gente faz a omissão de átomos de carbono e de hidrogênio. Também vale lembrar somente quando esse hidrogênio está ligado ao carbono. E aí, nessa estrutura de Kekulé, qualquer extremidade e qualquer interseção representa um átomo de carbono. Quando é que não tem um átomo de carbono? Aqui, esses pontos em vermelho, todos possuem átomos de carbono. Quando é que não tem um átomo de carbono? Quando na extremidade tem um elemento químico diferente. Então, como aqui eu tenho um cloro, significa que aqui eu não tenho um carbono, eu tenho um cloro. Diferentemente daqui, aqui eu não tenho nenhum elemento químico, então aqui eu tenho um carbono. Tá, ok? Então, essa é uma estrutura em que podemos desenhar de forma simples, né, uma representação de algum composto orgânico, tá certo? Pode ocorrer também para vocês, em algumas moléculas, aparecerem esse par de elétrons, né? São 2 elétrons desenhados em torno de um átomo. Eles são chamados de pares de elétrons solitários ou pares de elétrons livres, né? São elétrons não ligantes e que estão ali, não estão participando de ligação alguma. Eles vão ser muito importantes, né? Principalmente a identificação deles vai ser muito importante mais adiante, quando a gente chegar e começar a estudar os nucleófilos e os eletrófilos e de que forma esses compostos orgânicos vão ter tendência às reações químicas, né? Uma reação de adição ou uma reação de eliminação ou qualquer outra.